Olá, amores! Bem-vindos a mais uma aula online, dessa vez com a disciplina de Geografia. Olha só, na semana anterior, nós trabalhamos com o conteúdo bairros, diferentes elementos, diferentes paisagens. O que seria paisagem? Paisagem seria tudo que você vê ao olhar o horizonte. Quando você olha para um determinado lugar, o que você está vendo? Tem casas, tem árvores, tem outro tipo de construções, apartamentos. Isso seriam os elementos. E tudo aquilo que você vê composto por elementos é a paisagem, certo? Então essa paisagem, ela seria aquele local preenchidos com elementos, sendo natural ou não. Então isso é paisagem. E na aula anterior, ficamos de colocar aí no segundo quesito, sua escola fica em um bairro. Qual é o nome desse bairro? Então a gente viu que a nossa escola, Instituto Santa Maria, está localizada no bairro Curado 2. Depois iríamos conversar com o professor e os colegas sobre o bairro onde você estuda e pintar aquele elemento que há aqui no quadrinho que tem no nosso bairro. Então a gente viu que no nosso bairro ele tem açougue, ele tem shopping, não tem, ele tem pastelaria, ele tem padaria, ele tem árvores, casas, academia, ele não tem banco, porém tem farmácia, tem lanchonete. Podemos até dizer que tem um hospital, certo? Não é bem uma estrutura de um hospital, mas como é relacionada à saúde e temos a UPA no nosso bairro, poderia colocar esse sim. Quem colocou eu vou estar considerando. Posto de saúde, supermercado também temos, correio não. Então isso é o que deveríamos pintar nesse quesito. Há outros elementos no bairro em que você estuda que não aparecem na imagem? Quais? Temos aqui, logo no final da rua da nossa escola, um canal e ele não aparece aí, então poderia sim ter colocado aí, certo? Outra coisa também que não aparece na nossa imagem, posto de gasolina, então você poderia colocar também. Então, caso não tenha na imagem, você deveria escrever aqui logo abaixo. E no nosso livro didático da página 7, essa que nós acabamos de fazer foi a correção da página 64 do caderno de atividade. Mas também tivemos a atividade do nosso livro didático da página 7. No livro didático da página 7, você iria observar a paisagem do lugar onde você está, aí no caso da sua casa, o local que envolve aí onde está situada a sua casa, e colocar que elementos compõem a paisagem desse lugar. Então você iria desenhar e representar a paisagem do lugar onde você está, o local onde está a sua casa. O que é que tem? Tem outras casas, tem apartamento, então você deveria desenhar aí. Essa foi a nossa correção da aula anterior. O nosso assunto hoje, ele está relacionado à paisagem natural e paisagem cultural. O que seria uma paisagem natural e o que seria uma paisagem cultural? Paisagem natural está relacionada à natureza. Então é todo aquele elemento, é uma paisagem formada por todos aqueles elementos que já estão presentes na natureza, que foram originados da natureza, são primitivos da natureza. Ou seja, já estava ali naquele local, ninguém fez, o homem não foi possível fazer aquilo. Exemplo, a luz do sol, o calor do sol, o ar que respiramos, um rio, uma montanha, árvores que estejam ali naquele lugar. Tudo isso são elementos naturais, pois fazem parte da natureza, foram originados na natureza, feitos por Deus quando Ele nos deu, quando Ele fez a criação, já fez com tudinho, então foi originado já ali naquele momento. Então isso é uma paisagem natural, feitas com elementos naturais. Temos também a paisagem cultural. Como o nome já diz, cultural vem da cultura do homem. Então foi aquilo feito pelo homem, construído pelo homem para benefício dele mesmo.
Vamos dar um exemplo. Uma rua cheia de construções, de casas, de lojinhas e apartamentos. Todos aqueles elementos foram construídos pelo homem, para benefício dele mesmo. Então, essa paisagem é uma paisagem cultural. Temos as plantações. Aí você diz assim, oxe, as plantações, mas aí são plantas, é elemento natural, então deveria ser uma paisagem natural. Nesse caso, não. A paisagem natural, ela é feita sim com elementos naturais, mas originados da natureza. No caso das plantações, não foram feitas pela própria natureza. O homem foi quem plantou pezinho por pezinho daqueles que estão ali. Então, as plantações, apesar de ser feita com elementos naturais, ela é uma paisagem cultural, porque faz parte da cultura do homem. Foi o homem quem fez aquela plantação. Então, a plantação é uma exceção disso tudo que a gente falou, certo? Porque a plantação é uma paisagem cultural, porque foi feita pelo homem e não foi originada da própria natureza, apesar de ser feita com elementos naturais. Então, vocês têm aí tudo isso que eu falei para vocês, está no nosso livro, na página 8, que vocês irão dar outra lidinha nisso tudo que eu falei, certo? Relacionado à paisagem. Ele diz que paisagem é um conjunto de elementos naturais e culturais que podemos ver e perceber ao nosso redor. A paisagem também é formada por sons, cheiros e movimentos. Vimos isso também lá no texto do início do nosso livro, onde falava sobre Ana. A paisagem vista por Ana. Então, Ana era uma menina que estava num bairro onde ela ouvia as portas da padaria abrir, sentia o cheirinho do pão, as pessoas saindo para trabalhar, comerciantes gritando para vender suas frutas. Isso tudo também faz parte da paisagem, porque compõe o ambiente. Então, todo aquele elemento que compõe um ambiente forma a paisagem. Por isso que diz aí que cheirinhos também, o que mais ele fala? Formado por sons e movimentos, porque tem os movimentos, tem os sons das pessoas e o cheiro das coisas que sentimos. Isso tudo forma a paisagem. E aí no livro de vocês, ele tem aí na página 8, a leitura que vocês irão fazer para poder responder da página 9 à página 12, certo? Então, na página 9, ele pede para que você pinte no texto os elementos naturais citados no texto de verde e de amarelo os elementos culturais. Então, vai pintar aí no texto todos os elementos. Lembrando, verde para naturais e amarelo para culturais. Trocar ideia com um colega, quem transforma a farinha em pão. Então, isso nós não poderemos trocar ideias agora, mas só lembrando que apesar da mamãe fazer também algumas comidinhas em casa, o pão ele é feito pelo padeiro na padaria, não é isso? Na página 10, vocês têm aí, com base na leitura do texto, quem foi que fez? Responda a charadinha. Então, você vai ter que ler o texto para poder responder essas charadinhas aqui, certo? Depois você vai comparar as paisagens da fotografia e vai responder em qual paisagem predominam os elementos culturais. Então, é na paisagem A ou na paisagem B. No 11, ele pede para você comparar os elementos presentes na paisagem, qual é o bairro mais silencioso? Explique. Então, você vai olhar aqui, será que esse só com árvores ou esse cheio de pessoas? Qual é o mais silencioso? E explica. O bairro onde você mora é parecido com a paisagem retratada na fotografia A e B? Explique. Então, você vai observar o bairro que você mora. E depois você vai marcar sobre o Mamoeiro, que é uma obra aqui, ó. Tá vendo? Que nós temos aí no nosso livro de Tarsila do Amaral. E você vai marcar a paisagem retratada na obra é formada por elementos naturais. A artista pintou apenas elementos culturais ou elementos naturais e culturais fazem parte dessa obra. Então, dá uma olhadinha. E no último, você vai circular aqui no nosso diagrama elementos naturais de azul e elementos culturais com a cor vermelha. E depois pegar lá no material de apoio a paisagem
e imaginar o que cada um dos seus sentidos poderia perceber, certo? Então vai no material de apoio, pega lá, referendo-se à página 12 e diz o que cada um faz. Por exemplo, a visão, o que é que você consegue perceber com a visão? O ouvido, o que é que você consegue ver ali naquela imagem que pode ser percebido com a audição? Então, só isso. Então, nossa atividade de hoje será da página 9 à página 12 do nosso livro didático, certo? Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.